Você já se deu conta de como nossa era superestima a velocidade e subestima a profundidade? Estudamos cada vez mais rápido, com técnicas cada vez mais fáceis, e saímos cada vez mais vazios. O resultado é uma geração que aprendeu a consumir conteúdo, mas desaprendeu a construir conhecimento. Estuda-se muito, mas compreende-se pouco. E compreender é, afinal, o único estudo que vale a pena. Este vídeo não é um tutorial, é um chamado, não para estudar mais, mas para estudar melhor, para estudar como os grandes pensadores, como os clássicos, como os homens que moldaram o mundo, com método, com espírito e com verdade. Se você deseja atingir o máximo da sua capacidade intelectual, não há atalhos. Há disciplina, e é exatamente isso que vamos recuperar agora. Antes de tudo, é preciso desfazer um mito moderno, o de que estudar é decorar, acumular, certificar. Não. Estudar, em sua essência, é um ato de transformação interior. É o processo pelo qual a verdade atravessa a alma e reorganiza tudo o que encontra. Michel de Montaigne compreendia isso ao dizer que prefere uma cabeça bem feita a uma cabeça bem cheia. A primeira é clara, ordenada, ativa. A segunda é confusa, fragmentada, inflada. Estudar é construir a primeira e destruir a segunda. E para isso, precisamos reencontrar os fundamentos do estudo clássico, a leitura atenta, a escrita reflexiva e o diálogo constante, não como ferramentas escolares, mas como exercícios espirituais. Mortimer Adler, em Como Ler Livros, já dizia: um livro lido sem esforço é um livro não lido. A leitura precisa ser um embate, um encontro entre mentes, um confronto respeitoso, mas firme. Ao ler, você deve marcar, interrogar, duvidar, confirmar. Você não lê para se entreter. Você lê para se ferir. E ferido, se refazer mais lúcido. É isso que os grandes leitores sabem. Ler é entrar em crise. E toda crise é, em última instância, oportunidade de crescimento. Mas ler sem escrever é como andar sem deixar pegadas. A escrita é a forma de fixar o que se compreendeu. Ela exige organização, precisão, clareza. E por isso é tão negligenciada por aqueles que querem parecer eruditos, mas fogem da confrontação com a linguagem. Quem escreve bem, pensa bem, porque escrever é pensar em voz alta. E nenhuma mente suporta longamente o som de sua própria confusão. Os mestres da tradição sabiam disso. Santo Tomás de Aquino escrevia sem cessar. Lutero, Pascal, Agostinho, todos registraram seus conflitos e suas descobertas, porque sabiam que o saber que não é escrito se perde. Sertilanges, em A Vida Intelectual, afirma: o espírito se forma escrevendo. E por fim, o terceiro pilar, o diálogo. Não há estudo verdadeiro sem o confronto com o outro. Sócrates fundou toda uma civilização conversando. Seu método era a pergunta. E ele sabia que a verdade não é imposta. Ela é parida no atrito dos argumentos. Você precisa falar sobre o que aprende. Precisa explicar, questionar, contradizer, defender. Ensinar é a forma mais radical de aprender. Ensinar obriga a sair da nebulosidade, obriga a ser responsável pelo que se diz. É o último estágio do estudo, quando o saber se torna sabedoria transmissível. Esses três pilares, leitura, escrita e diálogo, não funcionam sozinhos. Eles formam um ciclo, um ritmo, uma respiração do pensamento. Ler é inspirar. Escrever é metabolizar. Falar é expirar. E esse ciclo, quando bem feito, torna o conhecimento uma segunda natureza. Mas
Para que esse ciclo funcione, você precisa adotar uma postura completamente diferente da que o mundo ensina. Precisa deixar de estudar como quem consome e começar a estudar como quem constrói, como quem esculpe a si mesmo a cada página, como quem está menos preocupado com a aparência de sabedoria e mais com a posse real dela. O estudo verdadeiro passa por 4 movimentos internos. O primeiro é a exposição. Você se coloca diante de algo maior. Lê, escuta, observa, sem filtros, com reverência. O segundo é a absorção. Você repete, reformula, reorganiza. O conteúdo começa a fazer morada em você. O terceiro é o da dúvida. Aqui você questiona, testa, tensiona. E o quarto é a síntese. O saber agora é seu. Já não é do autor, é da sua consciência. E aqui mora uma diferença fundamental. Quem estuda apenas para repetir, jamais passa do segundo estágio. Fica na superfície. É aquele que sabe tudo, mas compreende nada. Repete belas frases, mas jamais enfrentou um argumento contrário. Agora, se você quer formar uma mente robusta, precisa passar por esse ciclo inteiro e precisa estar disposto a enfrentar o desconforto da dúvida, da lentidão, da complexidade. Não há inteligência sem incômodo, porque o pensamento verdadeiro é lento, é pesado, é exigente e por isso mesmo é tão raro. Hugo de São Vítor, no Didascalicon, dizia que o primeiro sinal de um bom estudante é a paciência. Paciência com o texto, com a própria ignorância, com os limites da linguagem. Ele ensinava que o estudo é como a agricultura. Você planta hoje, rega por semanas e colhe meses depois. Mas o fruto é outro, sólido, nutritivo, transformador. Santo Agostinho dizia que só aprende quem ama, e esse amor pelo saber exige uma postura amorosa com o tempo, com o silêncio, com a repetição. Repetir não é sinal de lentidão, é sinal de zelo, de profundidade, de respeito pela matéria. E Sêneca nos adverte contra a gula intelectual. Não leia muitos livros, leia poucos, mas bem. Leia com atenção, releia, medite, questione e permita que o texto te altere. A leitura, como a oração, precisa ter esse poder, não apenas te informar, mas te transformar. Outro erro moderno, estudar para produzir, para mostrar, para performar. E com isso, transformamos o saber em espetáculo. Mas o conhecimento não é performance, é cultivo interior, é templo silencioso, é semente que cresce no escuro. Joseph Pieper dizia que a raiz da cultura é o ócio contemplativo, ou seja, é a pausa, a quietude, o tempo longo, o olhar atento. E isso é tudo que nossa cultura despreza. Por isso, estamos cercados de especialistas apressados e de sábios inexistentes. A sua mente precisa de silêncio, precisa de lentidão, precisa de profundidade. Estudar bem por 20 minutos pode ser mais formativo do que estudar mal por 5 horas. A questão não é o tempo, é a qualidade do tempo. Então, como começar? Escolha um texto desafiador, um clássico, algo que te ultrapasse. Leia devagar, sublinhe, anote, escreva o que compreendeu. Depois, escreva o que não compreendeu. Volte ao texto, explique para alguém. Grave um áudio para si mesmo. Retorne à leitura depois de um dia. Reflita, escreva de novo. E quando achar que terminou, releia mais uma vez. Esse é o estudo que forma, que edifica, que faz com que sua mente se torne um lugar habitável. E os frutos são silenciosos,
mas inconfundíveis. Você começa a pensar melhor, a falar com mais precisão, a escrever com mais clareza. Começa a perceber as falácias dos discursos, a enxergar o que está por trás das palavras, a se proteger contra manipulações, a escolher com mais critério, a julgar com mais justiça. A vida intelectual é exigente, mas recompensadora. E você não precisa ser gênio, precisa ser fiel. Fiel à leitura, à dúvida, à escrita, ao silêncio. A mente se constrói como uma catedral, pedra por pedra, dia após dia, com paciência e propósito. Se você aplicar esse método, não será apenas mais inteligente, será mais íntegro, mais lúcido, mais forte, porque o conhecimento verdadeiro não incha, ele ilumina, ele não torna arrogante, torna humilde. Como dizia Platão, educar não é encher uma vasilha, é acender uma chama. E talvez esse vídeo seja isso, o fósforo que acende a sua. Se essa chama começou a queimar em você, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários qual livro te transformou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa estudar como quem quer viver melhor. E mais, se você quer um guia completo, organizado, que te mostre por onde começar sua jornada intelectual com profundidade, baixe agora o nosso PDF exclusivo Biblioteca da Vida Intelectual. Lá, você encontra uma curadoria de obras literárias e teóricas, cada uma com prefácios densos, provocações e orientações para transformar sua leitura em formação. O link está na descrição. Porque estudar, no fim das contas, é preparar-se para viver com sabedoria. E a sabedoria, como dizia Salomão, vale mais do que o ouro. Estude assim. Estude como quem busca a verdade, como quem não aceita mais ser raso, como quem sabe que a mente precisa de raízes profundas para que a vida floresça com verdade.